Paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus por esta manhã tão especial. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 1 até o 11. Isaías, capítulo 46. Eu vou ler na NVI, nós vamos ler só até o 11. Diz assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os susterei e eu os salvarei. Com quem vocês me compararão, ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e carregam, põem-no de pé em seu local e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito, o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Amém? Feche os olhos. Deus, cerca a tua igreja. Mente, coração, sentimento, alma, espírito, para que a tua palavra venha sobre o teu povo como a neve, como a chuva que cai na terra, mas que cumpre o seu propósito. Alegra o nosso íntimo nesta manhã. Nós te pedimos agradecidos no nome santo de Jesus. Podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Este é um capítulo lindo da Bíblia. E nesse capítulo Deus está falando à nação de Judá, exortando eles quanto aos ídolos, que eles muitas vezes adoravam, e aos ídolos das outras nações. E o Senhor deixa bem claro neste texto sobre a sua santa pessoa, sobre quem Ele é. Deus me levou a falar sobre isso, e o tema desta ministração é que Deus é o nosso Deus. Você conhece o Deus que você está servindo? Você que chegou agora, que acha que trocou de religião, que sente uma coisa nova no seu interior, mas que não pode explicar, que vê pessoas decididas falando de jejum, de oração, de vigília, de contrição, de mudança, de dom, de língua estranha, e não entende bem o que está acontecendo. Deus quer falar com você. Você precisa conhecer um pouco mais do Deus que te salvou, do Deus que te ama, do Deus que te buscou. E uma das coisas mais preciosas na Escritura é ver o capricho de Deus, o carinho de Deus em se revelar da maneira que Ele é, em diferentes épocas e de diferentes maneiras. E aqui no capítulo 46 de Isaías, em especial, Deus está se revelando e levantando uma tese, uma contenda, para que eles raciocinem e digam com que Deus Ele se parece. E que Deus existe entre as nações, para que seja feita uma comparação com o Deus que livrou eles todo aquele tempo. Deus fala com você. Quem é o seu Deus? A quem você o compara? Por quem você o tem trocado? Ele diz aqui, a respeito de Bel e de Nebo. Eram dois deuses, um adorado na Babilônia e outro adorado na região da Síria, mas também adotado pelos babilônicos para serem adorados. Bel
e Nebo, com uma conta inúmera de deuses babilônios. Se você procurar, você vai encontrar Marduk e tantos outros deuses que estão no panteão de deuses babilônicos. E a prova disso está naqueles rapazes que saíram de Jerusalém para ir para a Babilônia. Eu coloquei o nome deles, não sei se deu tempo de você fazer o slide. Saíram de Babilônia Daniel, que foi um dos meninos, dos jovens, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram cativos. E aí eu pus a tradução do nome deles. Daniel queria dizer, Deus é meu juiz. Belsazar, que foi traduzido na Babilônia, trocado de nome, e passou a chamar Belsazar. Bel entra primeiro. Então, quando ele chegou lá, puseram o nome dele de Belsazar. Por quê? Porque Bel era um deus. Põe de novo o texto, por favor, pode ir deixando. Bel, proteja a sua vida, foi o nome que deram a Daniel. Depois veio o segundo nome, Ananias, que no original dizia, o Senhor demonstra a sua graça. E lá puseram Sadraque, unindo também ao nome de um outro deus babilônico, que dá ordem de Iacu, deus da lua. O terceiro, Misael, que quer dizer no hebraico, quem é? Quem é o que Deus é? E aí puseram em Misael o nome de Mesaque, que quer dizer, quem é o que Iacu é? Um deus babilônico. E depois vem Azarias, que queria dizer aquele a quem o Senhor ajuda, que foi transformado em Abdenego, que quer dizer servo de Nebo. Então puseram os nomes pagãos nos servos de Deus lá na Babilônia. Por isso que quando eles se viram ali presos, não comeram a carne, não comeram o vinho, porque já lhe tinham trocado os nomes. E eles não queriam sofrer a influência espiritual daquela nação. Porque a idolatria era muito grande. E Deus sabia dela. E Deus a via. Então dizia para o povo de Judá, com quem vocês me comparam? Que Deus vocês pensam que eu sou? Carregado por animais? Que não consegue livrar as próprias cargas que estão sobre os animais? Esses eram o nome dos deuses lá no passado, que eles conheciam. Deuses que não respondiam, que não ajudavam em nada, que não acrescentavam. Davi escreveu sobre isso no Salmo 115, do verso 4 a 9, ele diz, os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não. Olhos, mas não. Tem ouvidos, mas não podem. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. E aí Davi diz, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu socorro, o seu escudo. Quantas vezes você confiou num Deus assim? Cosme, Damião, e aquele outro Deus que vive pondo placa nas ruas, agradeço, Santo Expedito, pela graça concedida. Quanto você confiou em deuses que não falavam com você, que não tocavam em você, que não carregavam as suas cargas, que você os carregava? Quantas vezes você andou após ídolos mudos, mas Deus fez um milagre na sua vida, abriu o seu entendimento, e hoje Ele te pergunta, o que você pensa sobre mim? Quem você pensa que eu sou? Você me compara a um Deus morto, achando que eu não posso nada? Hoje eu vou falar com você aquilo que eu posso. Aleluia. Tem boca, mas não falam. Se tem uma coisa preciosa no Deus que nós servimos é que Ele fala. Ele fala do jeito que Ele quer. Ele fala o tempo todo, basta que você queira ouvir. Eu admiro ouvir de crentes e Deus não está falando nada comigo. É certo que tem tempo que Deus não fala mesmo, que deixa você no silêncio, sofrendo, mas não é a rotina, são períodos, porque o nosso Deus tem boca e fala conosco. Falou com os profetas no passado, falou com o povo de Israel e de Judá. Deus fala conosco hoje, sim ou não? E fala de muitas maneiras.
da maneira que Ele quer. Ele tem muitas maneiras de falar. A comunicação de Deus com os seus filhos é dinâmica. Não é repetitiva, é dinâmica. Cada dia Ele dá uma dica nova. É assim ou não é? Cada vez que você ora, vem um negócio novo. Se você orar um mês por uma coisa, quando Deus começa a falar sobre aquela coisa, um dia vem um tanto. Opa, Deus começou a responder. Glória a Deus, Deus está falando comigo. Aí você fica numa felicidade, porque você já tem uma nuance de uma resposta, de algo que vai se montando. Você começa, continua orando, Deus fala outra coisa. Começa a ficar mais claro. Olha, Deus falou comigo, o negócio está ficando bom. Continua orando. Ele vai te dar todas as dicas. Ele vai te revelar todas as coisas. Porque o teu Deus é um Deus que tem boca e fala. E Ele fala de diversas maneiras. No texto bíblico, eu encontrei várias maneiras que Deus falou. No Salmo 81, verso 7, Deus falou num trovão. Números 22, 28, Ele falou com Balaão usando um animal, pela boca de uma jumenta. Se Ele pode usar uma jumenta, Ele pode usar um crente, Ele pode usar até um incrédulo, mas Ele vai falar com você. Em Êxodo 3, verso 2 a 4, Deus falou no fogo. Em Lucas 1, 26 a 28, Deus usou um anjo, mas falou com quem Ele queria falar. Deus fala em qualquer lugar. Deus já falou com você no banheiro? Deus fala comigo no banheiro. Quanto que Deus fala comigo quando eu estou adorando a Deus, tomando banho? Por que será? Deus fala comigo em todo lugar. Deus só falou com você no carro, dirigindo? Deus fala com a gente no carro. Deus já falou com você na feira, no mercado? Deus, na fila do banco? Deus fala em qualquer lugar. No templo, Deus falou com Isaías e se revelou para ele. Na estrada, Deus falou com Saulo de Tarso e transformou a vida dele. Na eira, no lugar de malhar trigo, Deus falou com Gideão. E no quarto de dormir, Deus falou com Samuel. Onde é o seu lugar de ouvir Deus falar? Deus fala no templo, quando fala pela palavra. Deus fala no templo, quando os louvores começam. Deus fala no templo, na hora das ofertas. Deus fala no templo, no trinado dos instrumentos, na postura de um músico. Deus fala no templo. Deus também fala através dos seus servos. Ele usa a boca dos seus servos para falar. E Deus fala através das circunstâncias. Nas coisas que acontecem. O que está acontecendo na sua vida hoje? Preste atenção. Deus está querendo falar com você. Mas você fica preso nas dificuldades, no que está acontecendo. E não se cala para perceber Deus. Deus fala nas circunstâncias. Então devemos estar atentos para o que Deus fala. Porque como nós ouvimos a semana passada, Deus fala e cumpre aquilo que Ele fala. Ele é diferente dos deuses mudos, dos deuses deste século, que falavam, que diziam que falavam, mas que não acrescentou nada na sua vida. Eu gostaria de ouvir um dia os testemunhos dos crentes que tiveram relacionamento com deuses mudos, que não é um relacionamento. Porque uma vez que só tem um lado que se mostra, não é um relacionamento. Mas eu gostaria de saber o que foi que eles fizeram na verdade por vocês. Que vocês relatassem, parassem para pensar. O que foi que o orixá fez por você? O que foi que um guia do centro espírita fez por você? A não ser emporcalhar a sua vida e jogá-lo mais fundo na necessidade. O que foi que uma estátua que você tocou os pés e beijou fez por você? Mas o Deus que ora você serve, ainda sem conhecê-lo, tem se revelado na sua vida. Que Deus é o nosso Deus. Diz o profeta Isaías no texto que lemos, verso 10. Desde o início faço conhecido o fim. Que conhece tudo desde que começa. Ele já sabe como vai terminar.
Por isso que servos são usados na sua vida para dizer, cuidado, porque o que você começou hoje tem um fim triste, porque Deus que eu sirvo sabe o fim desde o começo. Mas às vezes a pessoa não acredita, não é? Está achando que é lorota. Mas nós, como servos deste Deus, que temos o espírito de revelação, sabemos o fim desde que uma coisa começa. Sabemos ou não? Como você fala assim, ixi, eu sei onde isso aí vai dar. O que é isso aí? Uma coisa é experiência de vida, outra coisa é revelação. Mas pela experiência de vida, muita coisa eu já sei onde vai dar quando começa. Amém? Você também sabe. Mesmo que não queira acreditar. Você sabe onde o fim vai dar. E o texto diz, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Esse texto, como outro texto do profeta Isaías, revela que Deus é um Deus transcendente. Um Deus transcendente e um Deus imanente. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 57. Verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse texto fala de dois polos, dois atributos, duas posições, que trazem muita contradição na teologia e que não vem ao caso. Mas eu quero dizer que Deus, o Deus que você conhece e está servindo, é um Deus transcendente. O que é transcendência? Eu poderia dizer muitas coisas, mas vou simplificar. Deus está acima de tudo que Ele criou. Deus está acima da sua própria criação. Ele é o Criador de todas as coisas, deve ser adorado por isso. E Ele é tudo que foi criado, e tudo que foi criado a Ele se dobra e a Ele adora. Ele deve ser temido. Deus está acima de tudo que Ele criou. Isso quer dizer que Ele é inacessível, que Ele é super grande, que Ele é poderoso, que Ele é Deus de toda glória e que para o pecador, no estado de pecado, Ele é inacessível. É impossível tocá-lo, é impossível conhecê-lo. Mas aí o profeta Isaías traz Deus por uma realidade pequena, humana, e aí Deus é imanente. O que é imanência? Deus se manifesta na criação. Entre os homens se faz sentir, percebe os seus sentimentos, a sua alma, suas necessidades. Deus é Deus que ama e vem morar junto. Habita onde eu moro, mora comigo, vai onde eu vou e anda na minha companhia. Ele diz assim, com o contrito e abatido moro. Então ele é transcendente, inacessível, mas Ele também é imanente, presente, que te ouve, que te sabe, que te ama e te conhece, e que sabe tudo o que está na sua vida, por isso Ele pode falar com você. Amém ou não amém? E eu fiz uns slides, para que você pudesse perceber a grandeza de Deus. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. A grandeza do universo revela a grandeza de Deus. E só pus um pequeno relance disso, porque é impossível falar de tantas coisas em uma hora. Mas eu fui mexer com uma coisa que a minha mente dificilmente capta, que é a velocidade da luz. O tamanho do universo, que parece, pelos cientistas, uma coisa infinita, que não se pode calcular o tamanho. E eu coloquei aí alguns dados que são conhecidos de todos. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo.
cerca de 18 bilhões, volta lá que eu estou lendo, por favor. 18 bilhões de quilômetros por minuto. Um raio de luz viaja 18 bilhões de quilômetros por minuto. Troca, por favor. Aproximadamente 10 trilhões de quilômetros em um ano. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. E a luz do Sol leva 8 minutos para chegar no planeta Terra. Você consegue imaginar essa distância? Quando você amanhece, que você está no lugar para ver o nascer do sol, quando os primeiros raios chegam na Terra, já viajaram 8 minutos e 18 segundos para chegar. Porque a luz viaja a 300 e tantos mil quilômetros. Gente, dá para calcular isso na sua mente finita? E eu pus mais umas coisas aí. Vamos ver o que tem na frente? Se viajássemos de carro a 100 quilômetros por hora, demoraria nada menos que 160 dias para chegar à Lua. 5 meses de viagem sem parar para ir ao banheiro, tomar água ou comer, a 100 quilômetros por hora. E dirigindo a 193 quilômetros, chegaria a Marte, o planeta mais perto da Terra, em 134 anos. Morreria de velho antes de chegar. Sem parar para beber, comer, trocar de roupa ou tomar banho. Com a mesma velocidade, os 193 quilômetros hora, chegaria em Júpiter em 459 anos. Em Saturno, que é quase o dobro de distância, 842 anos de condução ininterrupta. Isso se falando de universo. Dá para comparar? Se ele criou isso, guardando as distâncias, o tamanho das estrelas, os milhões e milhões de estrelas, que a Bíblia diz que ele chama cada uma pelo seu nome, você pode comparar quem é o seu Deus? A capacidade que ele tem, a mente que ele tem, a velocidade que ele tem, para que você ore agora e ele ouça e ele responda. O que é o seu problema para um Deus desse tamanho? Que Deus é o Deus que você serve? Você está servindo um anão? Eu quero te dizer que ele não é um anão. Existem bilhões de estrelas no universo. Muitas ainda não foram descobertas. Quando a luz delas chega aqui, centenas de anos já se passaram. Quando uma cai, e você diz, ai, caiu uma estrela. Centenas de anos se passaram. Ela já caiu e morreu há muitos anos. É fantástico. O universo é fantástico. Mas mais fantástico do universo é o Deus que nós servimos, que criou. E ele diz isso na palavra, no Salmo 147, versículo 3 a 5. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você está ferido, está doente, contrito, ele cura você. Ele determinou o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Davi percebeu isso. Fantástico é o tamanho do universo. Fantástico é entrar nessas coisas e dar só uma semeada, uma olhadinha para você dobrar o joelho, ficar deslumbrado com este Deus. E não ter palavras para elogiá-lo. E não ter palavras para falar com ele dos seus pequenos problemas. O que é o seu problema? Isaías 46, 9 diz assim: lembrem-se das coisas passadas. Deus mudava a mente deles e pensem no que eu já fiz. Olhem para trás. Jesus disse que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno dele. Isso é um contexto do serviço, do ministério. Mas muitas vezes Deus me manda, olha para trás.
Não no sentido de desistir do chamado, mas no sentido de analisar como é o Deus que eu sirvo. Olha para trás. De onde foi que Ele te tirou? O que é que você tinha? Que mulher era você? Que homem era você? Olha para trás e veja os feitos de Deus e pense nas suas decisões. Lembre das coisas que passaram. Tudo que já passamos, tudo que temos hoje como igreja, aconteceu lá atrás. Deus falou. Há 30 anos, há 25 anos, há 20 anos, Deus vem falando conosco como igreja. E o que temos hoje e o que teremos amanhã está no coração de Deus. Versículo 11 diz: o que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Em outra versão diz: farei tudo o que me agrada, eu executarei. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Para aquele que se submete aos seus conselhos, Deus faz tudo o que lhe agrada. Ele prepara tudo o que é necessário. Qual é a sua preocupação? Você não conhece o Deus que você serve. Se você o conhecesse, não dormiria por preocupação. Não deixaria de dormir por preocupação. Ele prepara todas as coisas. E o cântico que nós cantamos diz que tudo contribui para o bem. Ele é tão santo, tão tremendo e tão amoroso que faz com que tudo o que acontece contribua para o bem. Que lindo, foi muito precioso ouvir isso. Nós vivemos dias, amados, em que confiar na palavra das pessoas é algo extremamente difícil. Porque não existe mais palavra. Ontem que o Jonas estava falando isso para mim. Que ele foi fazer uma compra, acho que foi desses gasofiláceos, né? Lá na Conde de Sarzedas. E a pessoa que vende lá só aceita dinheiro. Só vende no dinheiro. E aí eles desenvolveram um diálogo e ele disse que se tem um lugar que tinha que aceitar cheque de crente era na Conde de Sarzedas. Porque lá só vai crente. Bíblias, toneladas de Bíblias são vendidas lá, de livros e de tudo que as igrejas precisam para a sua manutenção. Lá era o lugar onde se devia receber cheque. Mas aí a dona da loja disse que lá é o lugar onde muito crente fraco cai da fé. Que vai trabalhar lá cheio de alegria. Vou trabalhar na Conde de Sarzeda. E vai ver coisas que nunca imaginou que fosse ver no meio dos crentes. Hoje está difícil confiar na palavra de alguém. Mas na de Deus você pode confiar. O nosso Deus não mente. Ele disse, diz aqui o texto, o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Eu executo todas as coisas que falo. Eu não mudo. Que Deus é o seu Deus? Que Deus é o nosso Deus? Ele é um Deus que prepara todas as coisas. Será que o que você precisa está muito difícil? É difícil, pastora. Isso é difícil. Mas eu vou te dizer que Deus faz tudo o que é difícil. E o prazer de Deus é fazer o que é difícil. Porque o fácil você faz. Como diz o povo do mundo, tendo saúde, o resto a gente vai à luta. Não é que eles fazem no começo do ano? Como que foi ano novo? Tudo bem. Não, com saúde a gente consegue. Tendo saúde, o resto a gente consegue. Isso no falar humano. Mas tem coisa que a gente não consegue, que a gente precisa ir depender de Deus. Mas aí, dependendo de Deus, você também consegue. Eu não conheço coisa que Deus não possa fazer. E quando eu estava meditando nestas coisas, Deus falou comigo de um dos textos mais lindos, mais românticos, mais preciosos do falar do Deus que prepara e que consegue. Eu me lembro de Isaac. Quando Abraão viu aquele moço
Sabe quantos anos Isaac tinha? 40 anos. Solteirão, convicto. Isaac era apegado à mãe. Eu vi aqui o curso, né, falar do curso de noivos, e meu filho, amém. Ele é muito novo, Isaac tinha 40. E acho que não estava tão desesperado assim. Ele não vê a hora de pegar a bênção dele. E faz jus. Deus preparou a bênção dele. Graças a Deus que eu não tive que orar 40 anos. E ele tinha 40 anos. A mãe dele tinha morrido. E era aquele negócio, Isaquinho para cá, Isaquinho para lá. Isaac na barra da saia da mãe. Isaac, pega essa sacola. Mamãe velha. Sara já era velha. Enrugadinha, joelho fraco. Sabe, mão cansada. Isaac, estende a cama, filho. Mamãe está cansada. Então, ele era o dengo. Sabe o dengo que a gente tem com os caçulas? Ela só tinha ele. E ela morreu, e Isaac ficou solitário. Aí Abraão acordou, meu Deus, meu filho precisa de uma mulher. Meu filho precisa casar. Você precisa casar, irmão? Deus sabe. Você é filho, irmão? Você é filho? Deus sabe. Aí Deus olhou e falou, bom negócio, Abraão, manda buscar. Abraão pegou Eliezer, vem cá, Eliezer, meu servo. Um velho mordomo que tinha envelhecido na casa de Abraão. Se vou te dar tudo que você precisa para a viagem, e você vai atravessar 800 quilômetros de viagem, e vai lá na Mesopotâmia, onde eu deixei os meus parentes quando Deus me chamou. Você vai viajar com essa camelada toda, com toda essa bagunça de dons e presentes, com essa riqueza. Pega os servos e viaja. E vai lá e me traz uma moça para esse moço, que eu não aguento mais ver ele chorando pelos cantos. Você anda chorando pelos cantos, moço? Moça, você anda batida na vida? O teu Deus é Deus que prepara. Mas você tem que pegar o que ele prepara. E sabe uma coisa que Deus mexeu no meu íntimo? Isaac não teve o trabalho de escolher. Ele confiou em Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Agora você olha e escolhe. Aquela não, porque é vesga. Aquela tem a perna fina, um traseiro pequeno, não serve. Quero uma mulher grande. Aquela outra, nossa, ruim demais, tem uma tatuagem no pescoço. Então você que está escolhendo, vai entrar bem. Vai entrar bem. Agora, quando Deus dá, neguinha pode ser vesga. Pode ser torta de uma perna. Mas vai ser a mulher da sua vida. Depois que você acostumar com os defeitos, neguinho, tu vai olhar para ela e falar, é uma princesa. É o meu príncipe. Pode ser tortinho, gaguinho, cheio de espinha na cara, cuspir para falar. Mas quando você se apaixonar, que viver com ele na casa, ele fazer tudo para te agradar, você vai dizer um príncipe. Mas se você não fizer assim, casar com um príncipe, com pouco tempo você vai ver um sapo na sua cama. Vai virar um sapo. Bu, 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 bu. Horrível. Só para descontrair. E ela é uma perereca. Já pensou você casar com uma princesa e viver com a perereca a vida toda? Abraão tinha 140 anos. Isaac 40. E Eliezer também já estava ali, bem uns 80. Viajou e foi para lá. Chegou lá na terra. Tinha que trazer uma moça idônea, certa. E ele confiou no único Deus que prepara todas as coisas. Quando a gente é do mundo, a gente faz simpatia para Santo Antônio. Faz simpatia na noite de festa junina. Enfia a faca na bananeira. Põe clara de ovo no copo. Amarra lenço não sei das quantas. Pega a mecha do cabelo e põe não sei aonde. E faz simpatia. E faz promessa. E vai nos búzios. E vai na cartomante. Mas Eliezer sabia que Deus é o Deus que ouve. E é o Deus que prepara. E no que ele faz, não tem engano. Deus não se engana com as pessoas. Você se engana.
E quando ele chegou lá na Mesopotâmia, cansado, ele sabia que tinha que levar uma mulher. Ele sabia que tinha que voltar com a resposta. Então ele fez uma oração. Gênesis capítulo 24. Que oração. Que temor. Ele não era cristão, mas ele conviveu décadas com um homem que temia Deus. Ele sabia orar. E você sabe? Quanto tempo você está servindo a Deus? Você já sabe orar? Eliezer sabia. E orava certo, com propósito, com direção. Ele orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja honroso, bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, Deus, estou aqui ao lado desta fonte, na NVI, tá? E as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água, era de tarde. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Agora o mais lindo disso, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Antes que ele falasse amém, a moça estava na fonte. Levantou a saia, desceu na fonte, encheu, e ele assistindo, encheu o cântaro e subiu a fonte. Que a fonte ficava nos degraus para baixo, como um buracão assim, que a água nascia. Era a água viva, água que nascia do chão. Quando ela subiu, deu de cara com ele. E aí disse assim, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. E tudo o que ele pediu na oração, como ele pediu, veio. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. O seu Deus se atenta a detalhes. Você já pediu os detalhes? Você já pediu? Às vezes na minha casa alguém me cobra: mãe, você já fez? Não, eu não sei o que você quer. Não sei como você quer. Você não me deu nenhuma dica, não falou mais nada, eu estou na minha, estou trabalhando, estou cuidando. Quando você quiser, nós vamos sentar, vamos conversar, eu vou fazer. Assim é o seu Deus. Você está jogando palavras ao vento? Não vai receber nunca, porque o teu Deus ouve oração sincera que sai do coração. Qual é a sua necessidade? De que tamanho é? O Deus que você serve é milhões, trilhões de vezes maior do que a sua necessidade. Ele está esperando uma definição tua. O que você quer? De que jeito? Não adianta ficar olhando para escolher. Fala com ele. Ele vai trazer do jeitinho que você precisa. E quando ele trouxer, em vez de olhar a grossura da perna, o tamanho do cabelo, os dentes cariados, o óculos grande, coisas desse tipo, agradeça a Deus. Porque quando ela foi consultada, a família chegou lá: Rebeca, minha filha, irás tu com esse varão? Que tu nunca viu na vida, minha filha? Ela disse: irei. Irei, meu pai. Quando ela viu os ouros, ela disse: esse moço pode ser torto, mas eu vou casar com ele. Porque eles adoravam ouro, e adoram até hoje, amam ouro. Né? O casamento lá é ouro. Eu vou, pai. Vai mesmo? Vou. Então fica aqui uns dias. Não, o moço disse. Não, Eliezer disse: não posso ficar não, vou voltar já. Quando ela chegou, que ela viu aquele moço meditando, orando, lá na campina, ela deduziu: esse é o moço. Estava ligada, antenada. Quando ela viu aquele moço, ela cobriu o rosto, costume dos orientais. Quando ela desceu do camelo, Eliezer deve ter dito: essa aqui é a moça que eu trouxe, Isaac. Nem consultou o pai, catou ela e foi para a tenda. Estava certo. Se foi essa, amém. Foi isso que ele disse. Se foi essa que você trouxe, que meu pai mandou buscar, não quero saber de detalhes. É a minha, eu tomo posse. É assim. O nosso Deus é assim. Nós é que não sabemos viver com Ele. Você sabe viver com seu Deus? Ou primeiro você escolhe tudo do seu jeito, para depois levar os problemas para Ele resolver?
Ele não é obrigado a resolver os seus problemas. Amém ou não amém? Que Deus é o seu Deus. Deus prepara tudo o que você precisa. Relacionamento, emprego, condição financeira. Um texto que foi falado aqui, que para cristão que ama a Deus não existe crise, não existe mesmo. Vem as coisas na sua mão, Deus vai pôr na sua mão, porque o Deus que você serve é Deus que fala, é Deus que cumpre, é Deus que tem pé e anda, que tem mão e abençoa. Não importa o que você precisa, é ministério, é casa, é apartamento, é moça, é rapaz. O que é que você precisa? É emprego? É mudar de casa? Não importa a sua necessidade. O seu Deus vai suprir todas elas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Você conhece o Deus que você serve? Você tem relacionamento com Ele? Busque conhecê-lo, igreja. Antes de falar dele, mal dele, busque conhecer o Deus que você está servindo. Ele é infinitamente maior que as suas necessidades. Amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. Tu és Senhor, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Yeah. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Creia nesse Deus e cante. Tu fazes que tudo coopere. Ele é grande, Ele é infinito, mas Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Meu amor não morreu. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Diga, teu amor não para. Cante com confiança, teu amor não falha. Cante com fé no Senhor, teu amor não falha. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos nesta manhã. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Nosso passado está diante de Ti. Nosso presente, nosso futuro. Como disse o profeta Isaías, Tu conheces o fim desde o começo. As coisas dos séculos passados e milênios estão diante de Ti hoje. A Tua palavra diz que 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos na presença de Deus e para Deus. Tudo está diante de Ti. Se meditarmos na Tua pessoa, nos sentiremos tão indignos de Ti, incapazes de pronunciar o Teu nome, porque Tu és Deus grande, imenso, incapaz de ser sondado. A Tua palavra nos ensina: quem se levantou contra Ti teve paz. A nossa paz interior vem de uma vida de obediência, mesmo quando não entendemos o amanhã, porque o amanhã está diante do Senhor. Ele Te pertence, Ele não nos pertence. A nossa vida está diante de Ti. Cada dia Tu conheces o fim da nossa vida, desde o dia que fomos gerados. Antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Quem pode sondar? Quem pode esquadrinhar algo como isto? Isso nos assombra. E muitas vezes nos vemos tão pequenos e também te imaginamos tão pequeno, capaz de suprir as nossas necessidades e incapaz de nos atender. Como somos fracos, como somos ignorantes quanto à Tua pessoa. Por isso, Deus, que esta palavra tão simples possa causar na mente da igreja, dos novos crentes, o impacto de que eles tenham um pouco mais de consciência de que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor responde as orações. O Senhor quer um coração contrito, submisso, e o Senhor vai fazendo, dia após dia, respondendo, trabalhando, tecendo a nossa vida como uma obra de arte, pintando cada tom sobre tom, tecendo cada fio como um tecelão, fazendo a moldura no barro como um oleiro. O Senhor é o nosso Deus que nos conhece. Nós precisamos Te conhecer melhor.
Tira a incredulidade da mente de muitos. Dá a revelação da tua pessoa. Porque se o Senhor não abre o entendimento, ninguém cresce, ninguém anda, ninguém faz, nada acontece. Mas a palavra vem para abrir o entendimento daquele que não tem entendimento. Revela-te no meio da igreja, trabalha na vida dos novos crentes e também dos crentes maduros, que deixam tanto a desejar do conhecimento que deveriam ter de Deus, pelo tempo que tem de fé. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproximarmos mais de Ti e a sermos filhos verdadeiros, conhecedores do Pai, através de Jesus. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos louvar para terminar. Diz assim: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga assim: Ele faz que tudo coopere para o teu bem. Diga para algum irmão aí antes de ir embora: Ele faz que tudo coopere para o teu bem. Ele faz que tudo coopere para o teu bem. Oh, Ele faz que tudo coopere para o teu bem. Ele faz que tudo coopere para o teu bem. Tu fazes, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar chega